Meus irmãos, a paz do Senhor, 12 do Evangelho escrito por João, apenas o versículo 23. Eu quero pregar uma mensagem com o tema Os 5 endereços de Deus. Para você não esquecer, diga os 5 endereços de Deus. Eu vou mostrar na Bíblia. João 14, 23, diz assim o texto. Eu vou usar o do painel ali. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. A minha tradução diz: faremos dele nossa morada. Quantas moradas de Deus temos aqui? Pode se assentar, por favor. Toma o seu lugar de assento. Vamos lá, os 5 endereços de Deus. Irmãos, existem pessoas que elas têm dupla cidadania. Tem pessoas que elas são brasileiras, mas têm a cidadania irlandesa. Tem pessoas que têm cidadania americana. Tem gente que tem 3, 4, até 5 cidadanias. Na verdade, o nosso Deus, ele tem todas as cidadanias que ele quiser ter, até porque ele é soberano. Deus é tão grande que na crise existencial de Jó, no capítulo 38 de Jó, verso 1 e 2, Deus apareceu para Jó de dentro de um redemoinho. E Deus disse: Jó, se cinja como um homem que eu vou lhe perguntar e você vai me responder. Deus fez 70 perguntas para Jó. E a primeira pergunta foi essa: Jó, aonde você estava quando eu fundei, quando eu criei, quando eu estabeleci os alicerces da terra? Jó disse: eu não sei, que eu não estava. Deus disse: então vou fazer a segunda. Aonde você estava quando eu criei o grande Leviatã para andar nas águas do oceano? Jó disse: eu também não sei. Deus fez 70 perguntas e ele não soube responder, porque a soberania de Deus está acima da capacidade humana, da intelectual humana. Mas tem uma coisa interessante: aquela pessoa que se entrega a Jesus, que anda com Jesus, que se torna seguidor de Jesus, passa a ter a mente de Cristo. O primeiro endereço de Deus, segundo a Bíblia, é um lugar chamado terceiro céu. Existem 3 céus, pastor, existe o primeiro céu, que nós chamamos de céu atmosférico. Se você olhar para o céu, você vai ver durante a noite, se não tiver as nuvens, algumas estrelas. Durante o dia, você, dependendo da região, você pode até ver alguns pássaros voando nesse primeiro céu. É chamado de céu atmosférico, que a gente consegue ver o azul. Não precisa de um telescópio, nenhuma luneta, para você visualizar o primeiro céu. De vez em quando, eu moro no terceiro andar de um apartamento, eu vejo alguns aviões circulando no primeiro céu, com a minha visão humana. Mas existe o segundo céu. O segundo céu nós chamamos de céu das galáxias, céu do sistema interplanetário. O segundo céu, você precisa de um bom telescópio, de uma boa luneta, para visualizá-lo. O segundo céu é o céu onde estão os planetas, onde está Marte, Júpiter, onde está o Sol, onde está a Lua. É um lugar que é muito explorado pelos cientistas para trazerem informações para a gente. Então, todos nós que estamos aqui, nós temos acesso ao primeiro céu, através da nossa visão periférica. Nós temos acesso ao segundo céu, se tivermos uma luneta, um telescópio e outros meios que se podem utilizar para se ver o segundo céu. Agora, o terceiro céu é um lugar tão incrível, tão importante, que a NASA, ela fez questão de lançar em 2021, dezembro de 2021, a NASA, ela lançou juntamente com algumas companhias espaciais um telescópio chamado de James Webb. Esse James Webb foi uma homenagem ao gestor do projeto da Lua. Esse telescópio é tão poderoso, é tão eficiente, que ele vai ficar 20 anos no espaço sideral, mandando para a NASA e para as companhias aéreas imagens, porque ele utiliza o sistema de infravermelho. A qualidade da imagem é tão tremenda que esse telescópio é capaz de visualizar, de filmar, de detectar mensagem em lugares escuros que a visão humana não consegue.
detectar. Ele vai ficar 20 anos e depois de 20 anos o prazo de validade é esse e ele vai se autodestruir. Ele já mandou todo tipo de vídeo e mensagens incrível. Mandou mensagem do primeiro céu, mandou mensagem do segundo céu. Mas eu vou dizer uma coisa para essa igreja e para os internautas nesta manhã. Esse James Webb vai mandar durante 20 anos todo tipo de imagem. Serão imagens incríveis, vídeos incríveis do primeiro e do segundo céu. Mas ele nunca vai conseguir mandar um vídeo e uma imagem do terceiro céu. Porque terceiro céu, ninguém tem acesso por telescópio. Terceiro céu, ninguém tem acesso com aquilo que é aparato humano. Mas eu conheço um caminho que dá acesso ao terceiro céu. Que caminho é esse? O caminho que o crente em Jesus sabe que existe. Paulo disse: eu conheço um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo. Ele foi arrebatado ao terceiro céu. No terceiro céu está o trono de Deus. Um salmista chamado Etan escreveu o Salmo 89 e nos versos 14 e 15, Etan faz uma revelação esclarecedora e extraordinária. Ele diz que o trono de Deus tem duas colunas. Uma coluna é chamada de coluna da justiça. A outra coluna é chamada de coluna da verdade. Se Deus está fixado o seu trono em duas colunas, da verdade e da justiça, a gente entende a primeira mensagem através dessas duas colunas. A coluna da verdade revela o caráter verdadeiro de Deus. Deus não precisa de andar mentindo, de andar enganando, até porque Ele é um Deus verdadeiro. E quem tem o caráter de Cristo, quem tem o caráter de Deus, age da mesma maneira. Ele exala o bom perfume de Cristo por onde ele anda, porque ele tem de Deus na vida dele. Ele é verdadeiro, até quando vai ter prejuízo em alguma coisa, porque a verdade de Deus que está nele emana do trono daquele que está sentado no céu. Segunda coluna, coluna da justiça. E eu vou dizer uma coisa que vai envolver você aqui nessa manhã. Você já deve ter sido injustiçado alguma vez. Precisa levantar a mão. E pode ser que ainda seja enquanto você estiver vivo. Você pode ser injustiçado, alguém que você ama. Isso não é normal, mas existe entre os homens. Mas uma coisa eu vou lhe garantir à luz da Bíblia: o teu Deus nunca vai ser injusto com você. Os homens serão injustos, os governos serão injustos, mas o Deus que chamou você é justo e Ele vai cuidar de você dos mínimos detalhes. Quem crê que o Deus justo cuida de você? O profeta Isaías, ele faz uma... Ele disse: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E eu vi diante do trono de Deus aqueles que ardem em fogo, que são os serafins, que com 6 asas voavam diante de Deus. 2 asas cobriam o rosto, 2 asas cobriam os pés e com 2 voava. Eles estão diante do trono de Deus e eles escutam. O profeta vê uma visão que os anjos cantam para Deus durante aquela visão. E a visão é essa: santo, santo, santo. Eles declaram aquilo que Deus é santo. Enquanto eles declaram a santidade de Deus, eles estão diante do trono de Deus 24 horas. E todas as vezes que nós conhecemos a santidade de Deus, esta santidade que está em Deus se manifesta na nossa vida. Pode prestar atenção que quando você decide se aproximar de Deus, buscar mais, andar mais com Deus, abandonar mais tudo aquilo que atrapalha o seu relacionamento com Deus, você sente o temor, a presença, a alegria, a graça, a unção, a misericórdia, a paz, a fé se manifesta em você. Mas não foi só Isaías que teve visão do trono de Deus. No capítulo 4 do livro de Apocalipse, João disse que ele teve uma visão diferente de Isaías do trono de Deus. Ele disse: eu vi o Senhor assentado no seu trono. E eu vi 24 anciãos que representam as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos do Cordeiro. Eles viram essa visão desses 24 anciãos que de dia e de noite estão assistindo diante do trono de Deus.
E chega um momento da visão que João disse assim: eu vi eles retirar as suas coroas das respectivas cabeças e colocar os pés daquele que está sentado no trono em sinal de reverência, de respeito e de adoração, e declarar dizendo: digno é o Cordeiro de receber honra, de receber glória, de receber força, de receber adoração. Aquele que está sentado no trono, no terceiro céu, é digno de ser adorado pelos anjos, pelos arcanjos, pelos querubins, pelos serafins. E sabe um tipo de adoração que chega diante daquele que está no trono? A oração de crente apaixonado pelo céu. Por isso que você consegue receber do céu em você. É o contato com aquele que está no trono. Mas não foram só esses apóstolos ou esses profetas que eu citei, João e Isaías, que tiveram a visão. Não foi só Paulo que foi levado em espírito ou de forma física ao terceiro céu. No capítulo 7 aqui de Atos, o diácono Estevão, ele disse, na hora que estava sendo apedrejado, ele disse: eu vejo o céu aberto. E eu vejo Deus assentado no trono, e eu vejo Jesus em pé à direita de Deus. No momento que ele viu essa visão, ele olhou para os caras que estão com pedra na mão, jogando sobre ele. Na verdade, ele está terminando de morrer. E ele olha para aqueles que estão lhe apedrejando e diz: olha para aquele que está sentado no trono, no terceiro céu, e diz: Pai, perdoe eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Porque quem tem contato, pastor Luiz, com aquele que está sentado no terceiro céu, tem capacidade de perdoar o pior inimigo. Ele pode não ter nada com o inimigo, mas ele consegue perdoar. Aquilo que o inimigo fez com ele, parece que não aconteceu nada. Sabe por quê? Porque ele é limpo por dentro. O coração dele não guarda mágoa, não guarda rancor. Porque todos os meses ele come a carne de Jesus e bebe o sangue. E ele tem contato com aquele que está sentado no trono. Quem tem tido esse contato com ele? Aquele que está sentado no trono, no terceiro céu, conhece você. Mas de todos esses personagens, pastor Luiz, que eu fiz questão de falar sobre eles, que viram essas visões do trono de Deus, tem um personagem chamado Ezequiel. E no capítulo 1 e no capítulo 10 do seu livro, ele faz descrição de forma diferenciada do trono de Deus. Eu me lembro que há alguns tempos atrás, apareceu uma menina que hoje está bem conhecida no cenário gospel do Brasil, com certeza fora também. Ela apareceu cantando numa escola, e o vídeo dela viralizou, e quando ela começou a cantar um hino, que foi debate entre algumas pessoas que não conheciam os textos. E ela começou a cantar um hino que diz assim: Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena, vai fazer a roda grande entrar dentro da pequena. Ninguém, falando pelo lado lógico, aceita esse tipo de declaração. Como é que um ciclo grande consegue entrar dentro de um ciclo pequeno? A nossa mente bloqueia na hora e diz: é impossível, porque nós, seres humanos, isso é lógico, isso é científico, nós trabalhamos dentro da lógica. Eu não estou falando de fé, eu estou falando de lógica. E essa menina, quando começa a cantar esse hino, aí começaram a procurar na Bíblia onde é que está essa profecia, e descobriram que essa profecia, essa letra, é letra da profecia de Ezequiel. Ezequiel disse: eu vi o Senhor assentado no seu trono. E ele viu o trono diferente da visão que Isaías teve, da visão que João teve, da visão que Estevão teve, e da visão dos demais que teve, que houve outros homens que tiveram a visão do trono de Deus. Ele disse: eu vi o trono de Deus que se dirigia para a esquerda. Eu vou resumir para você entender melhor. Ezequiel percebeu, à luz da Bíblia, eu estou falando para você que o trono de Deus é móvel. O trono de Deus não é um trono fixo, que ele fica fixado e Deus só se manifesta em um lugar. Deus, quando escuta uma oração sincera, o trono dele se movimenta. Por isso que ele se movimentou um dia em direção da Irlanda, quebrou o protocolo de empresa, fez o que precisava fazer para as empresas virem, sabe, para as empresas abrir espaço para a família vir. Tem coisa que ele fez e ainda vai fazer, porque quando alguém está orando, o trono de Deus ainda se movimenta.
movimenta por causa de uma oração sincera, de um coração quebrantado e contrito. E vou reiterar o que eu falei aqui. A NASA nunca vai ter acesso ao terceiro céu, mas você tem. Pastor, me dê base bíblica. Capítulo 8 do livro de Apocalipse. João disse que viu uma visão de uma taça que fica diante do trono de Deus. E nessa taça estão as orações, não é dos crentes, não é dos santos. Quantos santos nós temos aqui? Pastor, e eu sou santo, cheio de defeitos, cheio de erro, de falha. Quem santifica você não é as suas habilidades, a sua capacidade, a sua intelectualidade. É a palavra que santifica você. É a palavra que limpa você. É por isso que crente é bom estar no culto, que no culto Deus limpa ele, Deus fala com ele, Deus coloca o brumo dele, Deus conserta ele, Deus muda ele de dentro para fora. E esta presença de Deus que santifica você. O crente santo, ele convive com o pecado, mas ele não se mistura com o pecado. O pecado bate na porta dele todos os dias, mas ele diz para si mesmo e para o pecado: eu vou entrar na cidade santa. Ele diz para o pecado: eu estou esperando a nova Jerusalém. Ele diz o que disse José para a mulher de Potifar: longe de mim de pecar contra Potifar e contra o meu Deus. Ele foge, ela foge, porque ele sabe que está aqui de passagem, igual o hino que foi cantado. Ele sabe que é peregrino nesta terra, mas tem uma cidade esperando por ele. O apóstolo João, quando escreveu aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21, ele diz que a nossa cidade está nos céus, mas vai chegar uma hora que a cidade vai descer para a terra, e a igreja vai descer dentro dessa cidade na época que Deus foi estabelecer o reino milenial. Por isso que eu vim aqui dizer para você: você tem acesso ao terceiro céu. Sua oração chega lá. Então, o primeiro endereço de Deus, terceiro céu, é para quem acredita. É para quem consegue entender que Deus está lá disponível para você. O segundo endereço de Deus é aqui, ó. A casa dele. Quando Salomão terminou o templo e ele fez aquela oração a Deus, a glória de Deus se manifestou no templo e Deus disse assim: eu escolhi essa casa, eu coloquei nela o meu nome, e esse lugar vai ser um lugar de sacrifício. E Deus disse mais assim: quando eu cerrar os céus para não chover, quando eu mandar a praga ou a peste contra o meu povo, ou a espada, ou a guerra, aí Deus disse: se o meu povo se apresentar de mim nesta casa, e o povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, só 4 coisinhas, se converter dos maus caminhos, nesta casa eles vão clamar e eu vou ouvir do céu, vou perdoar os pecados e vou sarar a terra. A casa de Deus é um lugar que Deus se manifesta. Nós somos provas de quem já sentiu Deus aqui nessa manhã. Não é porque estou aqui que você sentiu antes de eu subir na tribuna. É porque o dono da casa já estava esperando você. Antes de você chegar aqui, Jesus já estava esperando você. Salomão, quando escreve Eclesiastes 3, ele faz uma advertência e diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Ele está falando de reverência, de respeito. É claro, pastor, eu não posso andar na casa de Deus. Pode, qualquer um anda no banheiro, tomar uma água. Mas ele está falando de reverência. Não é para a gente estar na casa desligado. Você pode estar de olho aberto, mas você está ligado com ele. Você está adorando ele. Às vezes você não está nem verbalizando, mas a sua mente está dizendo: glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Fale comigo, Jesus. Abençoe tua obra. Mais ou menos assim. Então, Deus está na casa dele. E eu estava lendo um texto que o profeta, ou seja, o rei Josafá, no capítulo 20 de 2 Crônicas, chegaram para ele e avisaram para ele: Josafá, estão vindo os moabitas, os amonitas, os moradores das montanhas de Seir. Já estão em Engedi-Tamar, ou seja, estão bem próximos daqui. E eles estão vindo com uma multidão muito grande. E é interessante, pastor Luiz, que o texto diz que Josafá temeu. Mas Josafá não é homem de Deus, mas é humano. E não é pecado você ter medo, é ter medo. Eu ontem contei na igreja que eu preguei, que eu fiz uma viagem com meu filho, há 2 anos atrás, lá para Petrolina, uma viagem missionária, e o trem de pouso levou meia hora para abrir.
E nós ficamos voando em cima do Rio São Francisco. E quem é crente estava orando, sabe que tinha dado problema no trem de pouso, e o piloto remeteu a aeronave. E quando, depois de uns 25 a 30 minutos, eu escutei o barulho. Pá! Eu digo, Jesus, eu vi oração de crente. Aí o piloto disse, senhores passageiros, vamos retornar à pista, pois recebemos ordem da torre de comando para pousarmos. Que conversa de ordem! Foi o trem de pouso que se abriu, mas no meio da aflição, nós estávamos com medo. Pastor, estava com medo? Tá. Mas estava orando, estava com medo? Tá. Teve uma viagem que eu vim para a Irlanda, que balançou tanto aquele avião, que eu pensei que ia cair dentro do mar. Mas mesmo com medo, nós sabemos quem cuida de nós, quem anda conosco, quem cuida de nós nos dias da adversidade. O texto diz que Josafá com medo, mas foi para o templo. Venha com medo, venha cheio de luta, venha atribulado, mas venha, que é aqui que Jesus vai falar com você. É aqui que ele vai renovar, é aqui que ele vai dizer ao fraco, eu dou força, venha do jeito que você quiser. Eu cuidava de uma congregação, preciso contar isso aqui. E eu tinha uma pessoa que pregaria naquela noite, eu fui dirigir o culto. Pastor, eu vou tomar uma água aqui. E eu estou dirigindo aquele culto. Isso fazem mais de 15 anos, por aí. Eu estou dirigindo o culto. Dei uma oportunidade para uma pessoa cantar. Eu estou aqui, os irmãos pensavam que eu estava bem espiritual. Não, eu estava preocupado. Porque eu tinha um cheque para pagar. Eu tinha subido um compromisso, eu tinha uma dívida para pagar. E eu, pois, para chegar ligeiro a dívida. O carneixo do carro chega ligeiro. E tem uma menina na igreja ali que conhece, chamada Priscila. Eu, particularmente, pastoreava aquela igreja, eu nunca vi Priscila nem falando língua. E naquele dia eu estou sentado lá, o irmão está cantando um hino, e eu estou lá, os irmãos dizem, o pastor está crente, e eu dizendo, Jesus, aquele cheque. Priscila levantando, marchando, falando de língua. E eu estou de olho fechado, nem sabia. Pastor, ela pegou minha mão, licença aqui a sua mão. Não vou fazer que ela fez, não. Ela deu umas 3 palmadas. Chega aqui, obrigado, na minha mão. E disse, aí ela falou baixinho, Deus não deixou nem a igreja ouvir. Por que está preocupado com aquele cheque? Meu Deus! Aleluia! Priscila não sabia que eu tinha um problema para ser resolvido, mas o Deus da casa sabe. Quem crê que Deus ainda fala na casa? Oh, coisa boa está na casa! Pastor, e aí? Deus providenciou meios e eu paguei aquela dívida, a profecia se cumpriu, porque Deus cuida de nós quando nos apresentamos na sua casa. Pastor, não vou para o culto porque estou cansado. Venha cansado. Eu já fui atender uma agenda que estava tão cansado que me ajoelhei e cochilei uns 5 minutos. Os irmãos pensavam que eu estava orando em espírito. Mas eu estava na casa e alguém deu uns glórias, eu acordei só glória. E consegui pregar mesmo cansado e com sono. Eu tenho muita história de viagem, de coisas que aconteceram. Josafá temeu e foi sincero, irmão. Jesus gosta de gente sincera. Gosta, Jesus gosta de oração sincera. Eu trabalhei numa igreja, tinha uma irmã chamada Gorete, que ela era sincera até demais. Eu sabia dos problemas de Gorete, tudinho, porque ela dizia bem alto, mas era tão pura, sem um pingo de maldade, que depois a gente teve que orientar, irmão, não diga certas coisas alto, não. Jesus, aquele vizinho que está perseguindo a gente, ela falava alto, mas era uma pureza tão grande, daqui a pouco o Gorete está falando língua, está chorando. A gente sente uma presença. Deus gosta de sinceridade no coração. Se você não está vivendo uma vida de oração, diga para Jesus, Jesus, eu não estou mais orando. Eu estou com a aparência de quem ora, mas não oro mais. Jesus, eu não pego mais nem na Bíblia. Ei, converse com Ele, porque o Deus que renova o fraco está na casa. Capítulo 20 de 2 Crônicas, versículo 2, Josafá diz, Deus, os moabitas e amonitas e os moradores de Seir estão vindo, e eu estou com medo. Ele disse, porém, o Senhor disse que se nós nos apresentássemos nessa casa, eu vou conjecturar a oração de Josafá. Ele estava dizendo assim, Deus, o Senhor disse que se a gente chegasse atribulado, se a gente chegasse problemático aqui nessa casa,
E se nós nos apresentássemos diante de ti, o Senhor nos ouviria. Era essa a oração dele. E quando ele está orando, Deus levanta um profeta chamado Jaziel, que ninguém nem sabia, era a Priscila na vida. E ninguém nem sabia que era profeta. Ele levantou-se Jaziel, foi lá onde estava o rei, e disse: Rei Josafá, povo de Jerusalém e de Judá, assim diz o Senhor, nesta peleja vocês não vão precisar pelejar, porque quem vai pelejar é o dono do céu, é aquele que está sentado no terceiro céu. Foi a primeira vez que um exército venceu uma batalha com uma banda de música. Mandou o exército cantar, e enquanto o exército está cantando, Satanás está sendo incomodado. É por isso que crente canta, por isso que crente louva. É por isso que o pastor gosta dos corinhos de fogo. Nós somos adoradores do céu. Ninguém está preocupado com a qualidade da sua voz, porque Deus recebe a sua adoração sincera que sai do coração. Eu já cheguei numa igreja que o povo cantava tão ruim que eu mandei cantar por cima do hino. Que nem de playback eles acertavam. De canta, bota o hino, bota a voz, já que não consegue com playback, mas não deixe de adorar aquele que vive, aquele que está na casa, aquele que pode. Adore aquele que tem, adore aquele que faz, adore aquele que é, adore o dono do céu. Para isso ele nos chamou. Você conhece a irmã Ana, que entrou no templo, estava tão angustiada e tão sincera era a oração de Ana, que o sacerdote ali olhou e disse: ixi, está bêbado dessa hora. Mulher, aparta de ti o teu vinho. Agora tem uma coisa que eu vou dizer para essa igreja aqui, e vou falar representando esse pastor. Quando eu pastoreei a igreja, eu conhecia o crente de oração pela humildade que ele apresentava. O crente que ora, ele é humilde até se for perseguido. A irmã Ana, quando o sacerdote ali disse: você está embriagado, ela podia olhar assim, dizia que ele estava meio desviado. Oh, seu sacerdote atribulado, eu não estou embriagada, mas ela não fez isso. Sabe o que ela fez? Não, meu Senhor, porque quem ora é humilde. Quem ora sabe responder com temor, sabe respeitar a liderança. Quando você vê alguém que não respeita a liderança, não gosta de orar. Eu tenho certeza do que estou dizendo, que a oração limpa de dentro para fora. A oração quebranta. A oração faz quem pensa que é grande se tornar pequeno. A oração faz a gente se tornar dependente. Porque a oração nos quebranta, nos limpa e nos aproxima de Deus. A oração não faz gente grande, a oração faz gente pequena diante de um Deus grande que está no terceiro céu. Ninguém chega a lugar nenhum com arrogância. Ninguém. Eu fui atender uma agenda no Paraná, mas a minha esposa, era uma vigília na ABB, e depois eu fiquei na banca da misericórdia atendendo os irmãos. Um casal de cantores chegaram e disseram: ô pastor, eles falaram isso para mim. O Senhor nos deu toda a atenção, mesmo sendo um pregador dos Gideões, lá da sede. E já teve pregador dos Gideões que a gente quis tirar uma foto e não deixou. Diga a gente besta, irmão. Ninguém é maior do que ninguém. Porque o grande sempre foi e sempre será Jesus. Ele apenas levanta pessoas para fazer. Tem gente que pensa que é grande, que pode, que faz. Ninguém pode nada, ninguém faz nada, porque nós trabalhamos para Ele. Nós trabalhamos para aquele que tem. Eu sou um tipo de pessoa grata. Minha filha está andando comigo e ela veio. Ela tem esse mesmo pensamento meu. E onde a gente está passando, eu estou mostrando para ela como é que eu ajo com as pessoas que nos acolhem, que cuidam de nós. Ninguém vai chegar a lugar nenhum com arrogância, com soberba, até porque nós temos a presença daquele que está no céu. Essa presença nos conduz diferente do mundo. A irmã Ana, humilde, estava orando. Diga para o irmão do lado: quem ora é humilde. Se ele viu, ele está orando, viu? A irmã Ana disse: não, meu Senhor, meu pastor Eli, a tua serva não está embriagada não, meu pastor. Era mais ou menos assim, mansa, porque a oração quebrantou. Aí ele olhou e disse: essa mulher crente, disse: vá, olha a profecia, e seja feita como tu desejas.
Deus mudou o cenário, porque uma palavra profética de um homem de Deus pode mudar sentença, pode mudar história. Deus falou uma vez para mim, pastor Luiz, e Deus disse assim: meu servo, respeite, honre e obedeça quem está numa posição superior a você no ministério, e honre, cuide e ajude quem está numa posição inferior. E eu tenho usado isso como prerrogativo de fé para o meu ministério, e tem funcionado, porque é um ciclo de obediência. Eu obedeço ao pastor, o pastor tem uma autoridade maior para obedecer, e assim a gente vai caminhando para o céu. Foi isso que a irmã Ana fez. Porque a casa de Deus é endereço de Deus. Aprenda isso. Você vem para o templo, vou para a casa do meu Deus. Eu contei ali deve eu contei a história da irmã Edileuza, que eu conheci, fui pastor auxiliar da igreja que ela congregava. Que a irmã Edileuza gostava tanto da casa de Deus. Ela tinha uma empresa, um salão de beleza, de estética, de cuidar das mulheres, limpar a pele. E ela disse: pastor, eu me tornei tão apaixonada por Jesus, eu gosto tanto de vir para o culto, e eu trago a melhor oferta que eu posso todo dia para o culto. Mas tem um detalhe: naquele tempo não existia Pix, outros meios de pagamento, nem cartão usava na igreja. Ela disse assim: eu pego uma célula, e se for amassada eu passo o ferro de passar roupa na célula, depois eu perfumo, eu levo a minha melhor nota e eu levo para Jesus. Irmãos, eu olhava para Deus e dizia: Jesus, eu quero ser crente igual essa mulher. Ou mulher para chorar nos cultos, ou mulher que adora. E o marido dela endemoniado e macumbeiro, e ela não se desesperava, dizia: um dia Jesus vai tratar com ela. Eu vim foi para adorar. Jesus está aqui, a minha oferta cheirosa. Isso não é uma regra doutrinária, é um ato de fé. Gente que sabe que Deus está na casa e sabe que a sua adoração é um perfume precioso. Irmãos, e tem tanta gente trabalhosa por aí para ofertar em igreja, para dizimar, que eu fui pregar na igreja esse dia. Eu senti o desespero do pastor. O pastor disse: pastor Reinaldo, pelo amor de Deus, fale para esses crentes dizimar, que eles não dizimam. Eu estou passando uma luta grande aqui. Eu digo: eu não vou me meter em questão alheia, porque o pastor da igreja é o Senhor. E daí eu vi o desespero daquele homem de Deus, como vejo de alguns aí, porque tem gente que se esqueceu que ofertar e dizimar faz parte da vida com Deus. Faz parte da vida com Deus. Não é uma instrução dogmática da igreja, é mandamento de Deus para a vida da gente. Terceiro endereço de Deus, pastor, aonde Deus está? O terceiro endereço de Deus, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 21. A Bíblia diz que nos dias de Samuel, Deus se revelava pela sua palavra. Quer encontrar Deus de manhã, de tarde ou de noite? Pegue a Bíblia. Leia a Bíblia. Ouça a Bíblia, estude a Bíblia. A palavra de Deus é tão poderosa que no Salmo 138, verso de número 2, a parte C, a Bíblia diz que Deus exaltou a sua palavra acima do seu próprio nome. Deus está na palavra. Isaías 55, versículo 11, o profeta diz que a palavra que sair da boca de Deus não voltará para ele vazia, mas ele fará aquilo que lhe apraz. No livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 12, o profeta Jeremias profetiza que Deus, ele cuida ou vela da palavra. Quando eu li esse texto que Deus vela da palavra, eu fui ler, estudar sobre a palavra velar. Dentro dessa conotação, significa que Deus protege a palavra para fazer cumprir. A palavra dá segurança, a palavra é remédio, a palavra traz alegria, a palavra traz orientação. Eu vou usar as palavras do Fábio andando por aí, pastor Luiz. Eu acredito em profecia. Quem acredita? Eu acredito em revelação, interpretação. Eu gosto de tudo disso. Porém, vou falar aqui à luz da Bíblia. Igreja não pode ser guiada por profecia e revelação. Ela é guiada pela palavra. Pode ter profeta, pode ter revelação, e isso faz parte do culto, e nós que somos pentecostais, somos continuistas, acreditamos nisso. Mas a regra de fé da igreja não é profecia, que quando um profeta errar o alvo. A regra de fé da igreja não é revelação, que alguém pode passar revelação só dentro de um contexto emocional. Agora, na palavra, já estou terminando, na palavra você nunca vai se decepcionar, e nem o pregador vai errar o alvo, porque Deus está na palavra. Palavra! Eu
conheço igreja que é guiada pela palavra. Igreja que é guiada pela palavra. Em 2024 eu preguei nos Gideões. E eu estava pregando no meio da mensagem. Eu não tinha projetado falar aquilo. Eu disse de público, esse vídeo repercutiu tanto, uns a favor e outros contra. Eu apanhei tanto por causa desse vídeo. E teve um momento da palavra que eu disse, da minha pregação, que eu disse assim, que eu estou sofrendo em alguns lugares. Eu não estou fazendo nenhuma crítica a essa igreja, quero deixar bem claro. O pastor fez uma coisa aqui bacana, deu a oportunidade dos crentes da igreja. Eu faria o mesmo, e se desse para dar, até mais daria. Mas eu estou falando de igreja que se canta 200 hinos e na hora de pregar, tome 10 minutos o pregador. Eu vivo isso direto do Fábio. Já passou por isso? Então, glória a Jesus. Não é? E tem uma coisa, esse dia eu fui uma festa linda, o pastor disse, eu tinha 2.000 pessoas sentadas para me ouvir. O pastor olhou para mim e disse, pastor Erinaldo é pregador de Deus, me deu uma elogiada, massageou meu ego, botou lá. Parecia que eu era feliciano, assim, na altura. Botou lá em cima e disse assim, mas ele vai falar muito em pouco tempo. Como é que fala muito em pouco tempo, irmão? Mas em respeito eu gastei os meus 15 minutos, me assentei para não arrumar problema. Mas a igreja que vive pela palavra, ela tem essa visão de que a igreja precisa ser alimentada. Então o terceiro endereço de Deus é a palavra. Você vai achar Deus na palavra. Pode ser qualquer hora da madrugada, pode ser dentro do avião, pode ser num momento de folga. Deus está na palavra. Deus, isso, levante a Bíblia para o céu. Deus está na palavra. Palavra limpa, palavra purifica, palavra exorta, palavra edifica, a palavra cuida. O quarto endereço de Deus, Salmo 22, verso 3. Deus habita no meio dos louvores de Israel. Davi tinha tanta certeza disso, que quando ele assume o cargo de rei de Israel de forma oficial, Davi foi para a casa de Obed-edom buscar a arca da aliança, e antes dele ir, ele fez uma tenda em Jerusalém para colocar a arca para ter culto 24 horas. E quando é no meio do primeiro translado da arca, Davi faz duas coisas erradas que comprometeram o translado da arca. Primeiro, o que é que ele fez? Ele colocou a arca da aliança num carro novo e não se poderia fazer isso. Por quê? Porque lá em Números, capítulo 4, Deus tinha dado um ofício para os coatitas. Quem eram os coatitas? Eram os descendentes de um dos filhos de Levi. Levi teve 3 filhos, Coate, Merate e Gerson. Eles são chamados na Bíblia de coatitas, gersonitas e meraritas. E Deus disse para Arão, só os filhos de Coate, os coatitas poderão transportar a arca da aliança. E Davi tirou esse direito. Os coatitas ficaram tristes quando viu Davi sair com um carro novo, mas eles não podiam fazer nada, esperaram a vez deles. Aí Uzá foi tocar na arca para não cair do carro, morreu. Davi ficou triste, deixou a arca na casa de um homem chamado Obed-edom. Aí Davi foi para a oração e disse, Deus, não foi que eu errei. Deus disse, você cometeu 2 erros. Porque uma coisa boa é quando alguém erra e consegue se consertar, consegue reconhecer, não fica jogando culpa para ninguém. Faz como Davi quando pecou, disse, foi eu, Jesus, foi eu, Deus, não foi ninguém não, foi eu. Foi eu que errei, porque Jesus trabalha na vida de quem é sincero. Provérbios 28, 13, a Bíblia diz que quem encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Davi disse, Deus, onde foi que eu errei? Que eu não consegui trazer a arca da aliança e ainda Uzá morreu. Deus disse, você fez só 2 coisas. Você tirou um direito que era dos coatitas, que eu instituí. Você botou a arca num carro novo. Mande chamar os coatitas e peça perdão, irmão, se tem uma coisa que o Davi era quebrantado de coração. Mandou chamar os coatitas e se desculpou, disse, me perdoe. Irmãos, não era qualquer rei que ia baixar a bola para apenas um grupinho de sacerdotes. Mas Davi disse, me perdoe. Eu tirei de vocês um direito. Ninguém é diminuído quando pede desculpa. Porque isso é característica de crente. Às vezes a gente está certo e ainda tem que pedir desculpa. Isso faz parte de quem anda com Deus e quem vive para Deus e quem serve a Deus. Isso é bonito de se ver. E aí a outra coisa que Davi fez. Davi tinha tirado uma coisa que Deus tinha instituído nos cultos em Israel. Deus tinha dito aqui no capítulo
10, versículo 9 de Número, Deus disse assim: quando vocês saírem para as batalhas ou para a celebração, toquem as buzinas e as trombetas. Deus disse assim: eu vou ouvir no céu, eu vou descer e vou livrar vocês. Quando eu ouvi o toque das buzinas e da trombeta, Davi tinha tirado. Aí Davi diz: já sei, vou botar trombeta, vou botar buzina no culto, vamos para a casa de Obed-edom buscar a arca. E eles vieram botar a arca em Jerusalém na tenda. E Davi pegou, diz em 1 Crônicas 25, Davi pegou, Fábio, e assalariou 288 músicos. E ele disse: vocês não vão trabalhar em nada, vocês vão de forma alternada tocar os instrumentos aqui em frente à arca, porque enquanto você estiver tocando, a arca está lá dentro da tenda, nós vamos adorar e Deus vai receber a adoração. Davi sabia que Deus habitava no meio dos louvores e Deus vai se manifestar. Isso foi tão autêntico que quando o tempo passou, depois Salomão construiu o templo, não existia mais arca, tinha sido eliminado o templo da arca da aliança, ou seja, da tenda, no capítulo 9, versículo 11 de Amós, 700 anos antes de Cristo, Amós profetizou e disse assim: Deus está com saudades da tenda de Davi, porque tinha culto autêntico e Deus habita no meio da autenticidade. Pode ser hino de harpa, tem igreja que já eliminou, porque diz que é hino de velho. Não tem problema não, a gente está ficando velho mesmo. Eu tenho um filho de 16 anos que gosta dos hinos da harpa, não tem problema nenhum, porque é uma coisa que mexe com os céus. Os hinos têm letra e céus para adoração. É claro que Deus não escolhe um estilo musical, pode ser corinho de fogo, pode ser o chip, seja qual for, se for sincero, o louvor, Deus vai receber. Quem crê que Deus habita no meio do louvor? Por isso que você celebra. Agora, para encerrar, abra sua Bíblia no texto que fizemos leitura, que eu vou encerrar com isso aqui. Vou recapitular. Primeiro endereço de Deus, terceiro céu. Segundo endereço de Deus, a casa dele. Terceiro endereço de Deus, a palavra dele. Quarto endereço de Deus, os louvores a ele. E o quinto endereço de Deus. Leia aqui para mim, pastor. Leia aí. Leia, por favor. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viveremos para ele, e faremos nele morada. Muito obrigado. E viremos para ele, e faremos dele morada. Glória a Deus! Já pegou. Você sabe quem é o quinto endereço de Deus? Fique em pé com permissão do pastor que eu lhe digo. Você é o quinto endereço de Deus. Fique em pé que eu vou lhe dizer. Eu estou falando de Bíblia. Eu tenho responsabilidade como pregador para subir na tribuna e falar o que está escrito. Você é o quinto endereço de Deus. Você transporta Deus em você. Quantos endereços de Deus nós temos aqui? Dá para você pegar na mão dessa pessoa aí e fechar o corredor? Dá para pegar na mão, por favor. Pegue na mão dessa pessoa. Pegue na mão do endereço de Deus. Pegue na mão do endereço de Deus. Eu vim pregar para os endereços de Deus aqui nesta manhã.